Vamos falar de uma mega operação policial no Rio de Janeiro. Para alguns, foi uma vitória necessária na guerra contra o crime. Para outros, um verdadeiro massacre. Para a gente entender o que realmente aconteceu, a gente precisa ir muito além das manchetes e analisar todas as forças que estão em jogo nesse tabuleiro. E no meio de tudo isso, surge uma figura que viralizou, a Japinha do CV. Nas redes sociais, ela se mostrava como uma soldado do tráfico, sabe? Posando com fuzis, mas na vida real, a história dela acabaria se tornando o estopim de um debate nacional gigantesco. A história dela e de mais de 100 outras pessoas terminou de forma abrupta durante uma das operações policiais mais letais da história do Rio de Janeiro. Mas como é que a gente chegou nesse ponto? Para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça, vamos fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai investigar a operação em si e a morte que virou símbolo. Depois, vamos entender o contexto dessa guerra, mergulhando na história da facção envolvida. Aí, a gente analisa os números alarmantes da letalidade policial, as regras do jogo que a justiça tentou impor, o debate central que está dividindo a sociedade e, por fim, o legado de violência que fica depois que a poeira baixa. Então vamos lá. Primeiro ponto, a operação e a morte. É aqui que a gente detalha essa incursão que entrou para a história recente do Rio como a mais letal. Olha, essa não foi uma ação impulsiva feita do nada. Foi resultado de um ano inteiro de investigações. O alvo era o Comando Vermelho e o campo de batalha, os complexos do Alemão e da Penha, que são territórios historicamente dominados pela facção. O objetivo era bem claro: frear a expansão do grupo e quebrar a logística deles. E para isso, foi mobilizada uma força de quase 2.500 policiais. E no meio dos mortos, estava ela, a Japinha. A versão oficial da polícia diz que ela foi encontrada usando equipamento tático e atirando contra os agentes. E ela não era uma figura qualquer, não. Era tida como uma combatente de confiança dentro da hierarquia do tráfico, responsável por defender os lucrativos pontos de venda de drogas. Certo? Segundo ponto, o contexto da guerra. Mas para a gente entender de verdade a dimensão dessa operação, é fundamental saber. Afinal, quem é o Comando Vermelho? O Comando Vermelho, ou simplesmente CV, não é só mais uma gangue. É a segunda facção criminosa mais poderosa do Brasil. Uma organização com raízes profundas na história do país, conhecida pelo seu método de confronto direto, de ir para cima de forma bem violenta. A trajetória do CCV é, ao mesmo tempo, fascinante e assustadora. Nasceu lá em 1979, dentro de uma prisão, de uma união bem improvável entre criminosos comuns e presos políticos da ditadura. Nos anos 80, o grupo percebeu que assaltar banco dava muito trabalho e pouco retorno e migrou para o tráfico de drogas, um negócio muito mais lucrativo. Nos anos 2010, se espalhou pelo Brasil, principalmente para a Amazônia, querendo controlar as rotas internacionais. E agora, nos anos 20, está numa ofensiva brutal para reconquistar territórios no Rio, o que alimenta essa guerra sem fim. E aqui está um ponto que é o X da questão para entender a violência no Rio. A estratégia do CV é bem diferente da do seu principal rival, o PCC de São Paulo. Enquanto o PCC prefere usar táticas mais financeiras, empresariais e ser mais discreto, o CV opta pelo confronto direto, armado, pela ostentação. Essa filosofia de guerra acaba moldando a resposta do Estado e explica, em parte, por que as operações policiais no Rio são tão bélicas. Vamos para o terceiro ponto: os números da letalidade. E toda essa cultura de confronto tem um resultado trágico, que a gente consegue ver nos dados sobre a violência policial. E o que eles revelam é, para dizer o mínimo, surpreendente. Existe uma narrativa muito forte defendida por muita gente de que a letalidade policial é um mal necessário. A ideia é que uma resposta dura da polícia na ponta do fuzil leva a uma redução dos crimes. Mas será que é isso mesmo? Será que os dados confirmam essa tese? A resposta, segundo um relatório do próprio Ministério Público do Rio de Janeiro, é não. A análise deles é categórica. Não existe nenhuma correlação estatística entre o aumento de mortes causadas pela polícia e a diminuição de homicídios na cidade. Uma coisa não leva à outra. Na verdade, o que os dados mostram é algo ainda mais preocupante. Enquanto outros tipos de crimes subiam e desciam, a média mensal de mortes por intervenção policial simplesmente disparou. Seguiu uma trajetória de alta constante e bem acentuada. Agora, a quarta parte, as regras do jogo. Foi justamente esse aumento dramático na letalidade que acendeu um alerta lá no Supremo Tribunal Federal, o STF, forçando uma intervenção que fez história.
Essa intervenção ficou conhecida como a ADPF das favelas. Basicamente, é uma decisão do STF que tentou criar um novo conjunto de regras para as operações policiais no Rio, com um objetivo muito claro: reduzir o número de mortes. E as regras eram bem claras. O STF determinou que as operações só poderiam acontecer em casos excepcionais e muito bem justificados por escrito. O Ministério Público precisaria ser avisado na hora, a cena do crime tinha que ser preservada para a perícia e, um ponto crucial, exigiu a criação de um plano para reduzir a letalidade e o uso de câmeras nos uniformes e nas viaturas. Tudo isso para aumentar a transparência e a responsabilidade. E vamos para o quinto ponto, o debate central. É exatamente por causa dessa decisão do STF que a recente mega-operação gerou um debate nacional acalorado com uma pergunta no ar: foi um massacre ou foi um sucesso? E aqui as opiniões não poderiam ser mais opostas. De um lado, os críticos dizem que a operação foi um massacre, uma violação direta da decisão do Supremo e dos direitos humanos. Do outro lado, os defensores afirmam que foi uma ação de sucesso, necessária, e argumentam que a própria decisão do STF acabou, na prática, fortalecendo as facções criminosas. E, finalmente, a sexta e última parte, o legado da violência. No meio dessa guerra de narrativas, o que sobra de verdade no dia seguinte ao conflito? O legado imediato da morte da Japinha não foi só o debate, mas também é uma imagem muito explícita do corpo dela que viralizou nas redes sociais. E isso nos força a fazer uma pergunta difícil: por que essa imagem se espalhou tão rápido? A psicologia por trás disso é bem complexa. Envolve a nossa curiosidade natural sobre o que é proibido, um instinto de proteção que nos faz querer entender o perigo para tentar evitar, e até um sentimento meio subconsciente de alívio por a tragédia ter acontecido com outra pessoa e não com a gente. E tudo isso, claro, é potencializado ao extremo pela velocidade das redes sociais. Olha, entender temas complexos como este é a nossa missão aqui no Open News BR. Se você valoriza esse tipo de análise mais aprofundada que vai além do óbvio, não se esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube para não perder os próximos conteúdos, combinado? No fim das contas, a história dessa operação no Rio, da morte da Japinha e de todo o debate que veio depois, nos deixa com uma pergunta fundamental e que não tem resposta fácil. Na busca por segurança, qual é o verdadeiro custo dessa guerra? E quem, no final, é que paga essa conta?